Então, o que eu acho mais impressionante é ver um pastor que saiu de um ambiente desse, abrir uma igrejinha qualquer, ou se enfiar dentro de uma igreja qualquer e ficar lá quietinho, como se ele não devesse nada a ninguém, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma sobre o mal que essas seitas estão produzindo. Eu fico impressionado. Imagine você no trânsito, leva uma fechada e bate em um outro veículo por conta dessa fechada. Você tentou se desviar daquele que fechou o seu caminho e bateu numa outra pessoa. Aquele que te fechou nem percebeu, não fez de propósito, não te viu e seguiu o seu caminho. Mas você acertou um outro veículo, bateu num outro carro. E o que você faria? Você entende que você não teve culpa, você não fez de propósito, você até pode achar que foi uma vítima de uma outra pessoa, mas enfim, você bateu o seu carro num outro veículo. O que você faz? Faz uma oração, pede a Deus perdão e segue em frente, vai embora, larga aquele que você bateu lá no meio da estrada lá, com o seu carro danificado. Você não se importa com o que aconteceu com ele, se não se importa em saber se aquela pessoa está bem ou não. O que você faria? O que a sociedade e a moral da sociedade diria a esse respeito? O que as normas de trânsito, a legislação do nosso país, que expressa a moral social, o que eles diriam? Que você fez bem, que você afinal não tinha culpa nenhuma, que você pediu perdão a Deus e que está tudo certo se você seguir em frente seu caminho? Ou será que diria que, independentemente de você ter ou não ter razão, mas se você causou um dano a alguém e você deveria então parar o seu carro e ir ver o que aconteceu com aquela pessoa que você bateu, se aquela pessoa está bem, se ela precisa ali de algum socorro, de um socorro médico, e também não seria o caso de você até explicar para essa pessoa e se desculpar com ela, pedir perdão, e também não seria o caso de você reparar o dano que você causou a outra pessoa, mesmo que isso não tenha sido feito de propósito. O que você acha que a moral social diz a esse respeito? Pense, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Vejam só, agora eu vou dar um exemplo daquilo que eu vivi em uma seita religiosa. Eu errei, eu preguei heresias, eu induzi centenas, sei lá quantas pessoas, induzi ao engano, ao erro. Eu produzi dons imaginários, porque eu era induzido a isso por outras pessoas. Mas eu, mesmo tendo sido induzido, mesmo não pensando que eu não fiz por mal, que eu não tive uma responsabilidade direta sobre aquilo que eu estava fazendo, mas o fato é que eu induzi pessoas ao erro, falei em nome de Deus coisas que Deus não havia falado, nunca falou. Eu interferi negativamente na vida de muitas pessoas. Hoje, famílias podem estar separadas porque elas ingressaram em uma seita, na seita que eu mesmo levei elas para lá. Isso pode ter acontecido em razão da minha evangelização, do meu empenho em levar pessoas para essa seita. Eu atraí pessoas. Eu estava enganado, até poderia, eu estava sendo induzido, outras pessoas estavam me levando ao erro, então o meu erro ele decorre do erro de outro, até pode ser, né? Mas o fato é que eu
evangelizei com esta mensagem que atraía as pessoas para uma seita e não para Jesus. Aquilo eu chamava isso de evangelização. Eu achava que se eu estivesse levando as pessoas para aquela seita, eu estava evangelizando, eu estava fazendo a vontade de Deus. E então eu preguei, eu gastei meu tempo com as pessoas, eu visitei lares, eu fiquei aconselhando, eu atraí essas pessoas, e depois que essas pessoas elas já confiavam em mim, o que eu fiz? Eu comecei a levar essas pessoas para os seminários da seita, onde as mentes deles eram afetadas com mensagens exclusivistas, mensagens que fazia destas pessoas robôs, mensagens que colocavam na mente deles que eles tinham que obedecer àquela liderança cegamente, sem questionar, sem perguntar, simplesmente eles deveriam obedecer e fazer tudo aquilo que eles mandassem fazer. Então, a partir de mim, eu levei pessoas para este processo de trabalho mental. Eu fiz isso. E, possivelmente, eu, tendo levado essas pessoas para este ambiente, neste ambiente era ensinado que as pessoas deveriam amar a seita acima de tudo, acima de suas próprias famílias, acima dos seus sonhos, dos seus interesses sentimentais e profissionais. A seita deveria ser a coisa principal da vida das pessoas. E essas pessoas, muitas delas, eu levei elas ali. E elas, por conta desta mensagem, elas acabaram tendo prejuízos familiares, prejuízos sociais, prejuízos inclusive na criação de seus filhos, na formação de seus relacionamentos. Tiveram prejuízos profissionais, inclusive, porque deixaram de fazer algum curso para poder estar ali dando prioridade à seita. Deixaram de se desenvolver profissionalmente, evitaram alguns tipos de trabalho porque aqueles trabalhos seriam incompatíveis em termos de horário ou de dedicação à seita. Então, eu participei disso. Muitas famílias, depois de bombardeadas com esses ensinamentos destes seminários, dessas seitas, eles deixaram de participar de um batizado de um parente, de um familiar, deixaram de participar do noivado do parente, do familiar, nem foram ao casamento do parente, do familiar, porque o casamento foi realizado em uma igreja que não era da seita, e isso eles aprenderam que eles não poderiam nem pisar nesses ambientes que não fossem aquele da seita. Eles não podiam frequentar, eles não podiam ir lá, eles não podiam participar. Então, há pessoas que, por conta do trabalhozinho que eu fiz lá, acabaram numa situação dessa. Eles não participaram de momentos importantes das suas famílias ou da sua parentela. Momentos únicos, muitas vezes, e essas pessoas deixaram de participar. Essas pessoas, eles criaram ressentimentos entre os familiares, pessoas que se sentiram ofendidas, porque o fulano não veio aqui no batizado do meu filho, não veio, não participou do chá de panela, não participou do chá de bebê, não participou do noivado, do casamento. As pessoas se sentem ofendidas por conta disso. Eles não sabem que aquele parente, ele, na verdade, ele está olhando para os outros com menosprezo, como se eles estivessem em ambientes malignos e eles não podem pisar ali. Então, isso afeta os relacionamentos sociais, familiares, e muitas vezes o que acontece? Por conta desse nosso ativismo religioso, da nossa pregação, da nossa evangelização, por conta disso, nós podemos ter prejudicado relacionamentos íntimos familiares, maridos que ficaram ausentes de suas casas, não acompanharam o crescimento de seus filhos, não deram aquela atenção que a esposa merecia, né?
naquelas viagens, naqueles passeios, ele saía para passear e ele tinha que levar um terno para poder ir para a igreja. Então ele saía para fazer um passeio de férias e ele tinha hora para voltar da praia, do shopping, do passeio, porque ele tinha que ir para a igreja, ele tinha que encerrar. Muitas vezes ele estava lá num hotel, né, que ele pagou caro para isso, ele não podia tomar o café da manhã com a família, porque eles colocaram lá um jejum até 12 horas da manhã. E a pessoa de férias com a família no hotel pagou por isso, não toma o café da manhã. Nós participamos disso, nós influenciamos isso, nós somos parte do prejuízo que muitas vezes ficou na vida das pessoas. Talvez eu diga, não, mas eu não tive culpa, foi outra pessoa que me levou a isso. Mas será que nós realmente podemos seguir agora? Se nós enxergamos, podemos seguir em frente e deixar para lá essas questões? Mesmo sabendo que, no meu caso, eu defendi uma seita impiedosa, e para defender uma seita impiedosa, eu não fui piedoso com pessoas. As pessoas, né, que precisavam que eu fosse um cristão verdadeiro e fosse piedoso com elas, né? E ao desenvolver as mensagens da seita, eu deixei de lado a mensagem de Jesus. E eu achava que eu estava fazendo tudo para agradar a Jesus. Isso aconteceu comigo. Eu constrangi muitas jovens a usarem uma determinada roupa, a não usarem calça comprida, eles só podiam usar saia, por conta das regras da seita. Não havia pecado algum em uma jovem usar uma calça comprida, uma roupa decente, mas por conta das regras das seitas, eu constrangia as jovens, elas não poderiam participar dos serviços na igreja se elas usassem uma calça comprida. As mulheres, elas nem seriam batizadas nas águas, mesmo tendo entendido a salvação de Jesus, elas não podiam ser batizadas. Eu não considerava o texto de Atos dos Apóstolos, onde mostra ali que Filipe, ao se encontrar com o eunuco, o oficial de Candace, ele não colocou nenhum tipo de restrição para que o eunuco fosse batizado, além de crer. Você crê de todo o seu coração? Eu creio. Não ficou olhando lá, mas essa roupa que você está usando aí, olha essa roupa, né, estrangeira, essa roupa diferente que você está usando, isso que você usa na sua cabeça, no seu cabelo. Olha, você, como é que é? Você é casado? Você tem uma certidão de casamento? Não olhou para nada disso. Ele disse, você crê? Mas eu, seguindo regras religiosas sem sentido, sem fundamento bíblico, eu exigi comportamentos de pessoas, vestimentas de pessoas, uso de gilete no rosto para não deixar uma barba crescer, por conta das regras de uma seita, não tinha nada a ver com a Bíblia. Eu fiz isso. Então eu promovi todas essas irregularidades do ponto de vista espiritual. Eu participei disso. Ajudei a formatar pessoas para que elas ficassem alinhadinhas, né, a um nível de obediência dentro de uma seita religiosa. Eu chamei de pecado aquilo que Jesus não chamou de pecado, né? Eu agi com orgulho também, como se eu estivesse na única igreja verdadeira, aquela que Deus ama de verdade, que Jesus vai arrebatar e vai levar para a eternidade. O meu orgulho, ele era tanto que eu olhava para as outras igrejas, para os membros das outras igrejas, com desprezo, como se eu estivesse num patamar espiritual superior, como se eu entendesse coisas que eles não entendiam, porque eu tinha revelações além da letra. E eu cheguei, inclusive, a fazer, até porque eu via os meus líderes fazendo isso, eu cheguei a fazer chacota com as pessoas das outras religiões por conta do culto que eles realizavam, porque não era aquele culto, aquele ritual igual ao culto da minha seita, porque só o culto da minha seita ele era perfeito e agradava a Deus. Qualquer coisa que fosse diferente, eu poderia ridicularizar, né?
eu poderia ridicularizar sem o menor problema, porque afinal eu sabia o que era o certo e o perfeito. E tudo mais era errado, era indevido, era desrespeitoso, não era santo, não tinha reverência. Isso colocaram na minha cabeça e eu passei a reproduzir essa mensagem e a exigir isso das pessoas e a ridicularizar as pessoas que não pensavam como eu. Eu passei por isso. Todos tinham que ter aquela mesma cerimônia que tinha na minha ceia. Se não tivesse, estava errado, eu podia fazer chacota, brincadeiras, né? Eu achava isso normal e certo, e eu achava que eu estava realmente ali defendendo uma obra de Deus e de Jesus. Porque só a minha seita realmente ela era verdadeira, né? Os demais estavam todos equivocados, perdidos, e podiam então ser ridicularizados publicamente, mesmo num culto público. O meu líder fazia isso, ele reunia milhares de pessoas em seminários, ele ridicularizava as religiões, chamava de mescla, chamava de pessoas sem Deus, sem revelação. Eu acabei reproduzindo o que esses meus líderes faziam, né? E eu ajudei essa liderança a promover o ódio, jogando os membros da seita, né, que eu estava ali também participando, jogando os membros contra, por exemplo, as outras pessoas e principalmente contra os ex-membros, os irmãos em Cristo. E eu ajudava a jogar os membros contra essas pessoas, os de fora, especialmente os ex-membros. Eu dei audiência para essas lideranças. E eu levei pessoas também a darem audiência. Então, em obediência àquela liderança, eu dizia, olha, a todos que eles tinham que participar desses seminários, dessas escolas bíblicas, para poder aprender o quê? Para poder aprender que a seita era o suprassumo e que o resto tudo era um lixo e que o resto podia ser desprezado e que quem saiu da seita poderia ser maltratado, chamado de saúde, amalequita, de tudo que fosse ruim na Bíblia. Eu poderia fazer isso sim, porque o meu líder fazia isso e eu levava as pessoas a ficarem dando audiência a esse tipo de mensagem. Às vezes eu penso que eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, né? E talvez eu nem tenha como medir ou como saber o mal exatamente que eu produzi. Ou produzi diretamente ou ajudei a produzir com esse trabalho para essa seita, trabalhando para essa seita, participando, financiando essa seita, com os meus serviços voluntários, com os meus talentos, com o meu dinheiro. Às vezes eu não tenho como saber o quanto eu contribuí para isso, né? E boa parte do mal que eu produzi e ajudei a produzir, eu fiz isso publicamente, eu fiz isso em cultos, pregando mensagens publicamente, levando pessoas a assistirem essa liderança em ambientes públicos, incentivando, inclusive. Então, foi um erro que eu cometi publicamente. E eu até sei que eu agi por ignorância, e até porque eu também fui induzido. Mas isso não desfaz o prejuízo que eu ajudei a causar. É a mesma história do acidente de carro que eu contei. Olha, talvez eu não tenha sido a pessoa que prejudicou outra intencionalmente, mas se por um acaso eu promovi um dano, mesmo que eu não possa dizer, olha só, mas você fez por mal, era a sua intenção, você jogou o carro em cima do outro. Não foi. Mas eu bati no outro. E eu agora não posso ir embora e largar essa pessoa lá sem ver como é que ela está, sem me desculpar, sem pedir perdão, sem dizer que eu vou assim assumir as consequências do dano que eu causei, né? No plano terreno é assim? Será que no plano espiritual seria diferente? Será que eu posso causar um dano a outra pessoa e ignorar depois essas pessoas? E simplesmente, vou pedir perdão a Deus e tá tudo resolvido? Tudo resolvido. Ou você pediu perdão a Deus, pode ir embora. Não interessa o que você deixou para trás, o estrago que você causou.
Não, mas olha, eu não fiz nada, eu era apenas um membro que se sentava num banco, ouvia mensagens e participava ali das limpezas, colocava flores na igreja e fazia aqueles trabalhos, era instrumentista. Eu era apenas uma pessoa que estava ali obedecendo ordens. Será que é só isso? Ou será que você também, com este seu serviço, com essa sua participação, você não ajudou a promover tudo isso? Então, quando você, que é mulher, preparava tudo, deixava tudo limpinho, arrumadinho, flores no púlpito, deixava, né, tudo certinho, você ia lá, outra pessoa ia lá, abria a igreja, abria tudo, preparava tudo, convidava pessoas. Então, você não participou daquela mensagem que depois foi trazida e levou pessoas ao engano e conduziu muitas vezes pessoas a estes seminários de formatação mental. Então você pensa, não, mas eu fiz muito pouco, mas fez. Você participou, sim. De algum modo você participou. Você não entregou lá 10% do seu salário todos os meses? Então você financiou esse sistema. Você financiou esse sistema. Você podia até não ser nada lá na igreja, lá, mas se você estava dando o seu dinheiro, você estava financiando, promovendo isso. Promovendo as pessoas que iriam fazer isso e queriam trazer dano a outras pessoas. Eu penso, né? E agora? Vamos imaginar então que uma pessoa embriagada promovesse ali um acidente e levasse outra pessoa à morte. Às vezes a gente pensa assim, bom, ele não tem como reparar isso, ele não tem, a vida que se perdeu. Mas o que for possível ser reparado, deve ser reparado. E assim é a moral social. Assim é a ordem social. Se você causou prejuízo, né, especialmente se você ainda assumiu riscos, você bebeu e dirigiu, você assumiu risco, você não queria matar ninguém, mas você bebeu, assumiu riscos, é o que eles chamam de dolo eventual. Você assumiu riscos e você provocou, então, uma morte. Então, aí a pessoa depois, os familiares daquela pessoa que morreu vão olhar para você e vão ver que você continua bebendo, que você continua indo para as baladas, fazendo tudo do mesmo jeito. E que isso mostra que você não tem o menor sentimento pelo que você fez ou arrependimento pelo que você fez. Você continua fazendo as mesmas coisas. A sociedade, as pessoas esperam que as pessoas que fazem o mal, que elas se arrependam e que elas mostrem que elas se arrependeram. Será que no mundo espiritual seria diferente? Será que depois de você ter participado de um dano, você não sabe, mas pode ter pessoas que, por conta de você ter financiado esse sistema, você pode ter levado famílias a se desestruturarem a tal ponto de um filho tentar ali contra a sua própria vida porque ele ficou absolutamente se sentindo abandonado pelos seus pais. Eu conheço uma situação assim, de uma jovem que tentou contra a sua vida e a maior queixa que ela tinha era exatamente porque ela se sentia desamparada pelo seu pai, que tinha muitas responsabilidades na igreja e não tinha tempo para a família, não tinha tempo para ela. Então todas as amigas tinham os pais juntos, passeando, e o pai dela estava sempre viajando pela igreja, sempre, né, no seminário, sempre envolvido, não tinha tempo, e ele achava que estava tudo certo, que ele estava fazendo para Deus. E que Deus estaria então cuidando da sua filha, só que a sua filha estava emocionalmente destruída e tentou contra a sua própria vida. Imagine então, essa jovem, ela foi salva a tempo. Ela foi salva a tempo. E depois, esse pai, que inclusive era um pastor, ele percebeu o que estava acontecendo. Mas imagine que essa jovem tivesse se perdido nesse fato, se ela realmente, a vida dela não tivesse sido salva, se ela tivesse morrido. Aí você acha, não, eu não tenho nada com isso. Como não tem? Você financiou isso, você ajudou, você participou, você defendeu isso. Você atacou as pessoas que estavam denunciando esse tipo de coisa. Então você, de algum modo, mesmo que indiretamente, talvez até de um modo distante, mas você também é parte deste problema e dos danos.
E você acha então que a moral de Jesus, de Deus, ela é inferior à moral da sociedade? Você provoca um dano, provoca uma morte, não demonstra o menor arrependimento, segue a sua vida como se nada tivesse acontecido e continua fazendo as mesmas coisas? Então, no caso de quem promove o mal, né, levando pessoas a se vincularem a seitas religiosas que destroem famílias, né, que separam entes queridos, e separam pessoas, né, e essas seitas, elas abusam da boa vontade das pessoas, elas exploram serviços voluntários, elas arrancam dinheiro dessas pessoas para poder financiar esse sistema, né, que enriquece pessoas e tira dinheiro de pessoas pobres. Tira das pessoas, muitas vezes, os momentos de lazer, da prática de esportes, né, das reuniões sociais. Privam as pessoas de muitas coisas. De usar a roupa que elas gostariam, de fazer o passeio que elas gostariam, né? Privam pais de filhos, privam muitas vezes as esposas dos seus maridos. Coisas desse tipo. E às vezes a gente acha que a gente não tem nada com isso. A gente pode simplesmente dar uma fechada em alguém, aquela pessoa ser jogada num poste e você seguir a sua vida. Você acha que você pode participar de um sistema desse, financiar. Mesmo que você não pense, não, mas eu não fui culpado. Mas você pode sim ter prejudicado alguém, você não precisa olhar mais para isso. Isso não é problema seu mais. Aliás, na verdade, a própria seita vai ficar colocando na mente das pessoas o quê? Que mesmo se ela sair, se ela se desligar, ela tem que ficar calada, em silêncio. Ela não deve tocar mais no assunto. As pessoas muitas vezes são levadas a ficarem aí, dizendo, olha, fulano, você saiu, agora segue sua vida, larga isso pra lá, isso não é mais com você, isso não é problema seu, isso é com Deus. Não, irmãos. Será que a moral espiritual ela é inferior à moral social se na sociedade as pessoas não aceitam isso, não aceitam que você promova um dano, um prejuízo e depois siga a sua vida? Você precisa reparar, você precisa se arrepender. E outra, se aquilo está errado, você tem que fazer alguma coisa para não repetir mais isso. É o que a sociedade espera. Será que Deus não espera isso das pessoas? A gente pode seguir em frente e largar para lá, né? Sem se importar? Irmãos, é por isso que os líderes das seitas, eles querem isolar as pessoas, eles não querem que as pessoas tenham contato com ex-membros, né? Eles não querem, porque eles querem evitar este contato, porque senão as pessoas podem ser alertadas, podem ser avisadas por aqueles que realmente têm esta responsabilidade de alertar, olha, você está, eu ajudei, inclusive fui eu que levei você para esse lugar aí, mas agora eu preciso te dizer que eu consegui enxergar que isso aí é um ambiente ruim para você, ruim para sua família, isso é prejudicial. Aí são pregadas heresias, são pregadas coisas que Jesus nunca pregou, são feitas coisas que Jesus nunca mandou ninguém fazer. Isto aí não é uma obra para Deus, mas é uma obra para uma instituição que está se enriquecendo às suas custas, que está destruindo famílias às suas custas. Tudo que as seitas querem realmente é que se você sair, que você saia e fique calado, né? E que você não tente realmente alertar as pessoas que ficaram. Lembra da questão do acidente de trânsito sempre, né? Para você poder colocar isso numa realidade, para que você tente trazer isso, então, para o mundo espiritual. Você pode seguir em frente. Será que você não prejudicou alguém? Não conscientemente, não de propósito. Mas na hora que você financiou, será que você não prejudicou ninguém? Você deveria ouvir os testemunhos das pessoas que se sentiram prejudicadas por essas seitas. Semana passada eu ouvi um testemunho de um jovem que ele estava relatando exatamente isso. Ele não se casou com quem ele queria ter se casado. Ele não desenvolveu a profissão que ele queria ter desenvolvido. Ele abriu mão do seu aprimoramento profissional, de estudar, porque ele era mal visto se ele não estivesse presente na igreja ali, para poder abrir igreja, fechar igreja.
para poder tocar um instrumento, ele se sentia mal, as pessoas olhavam para ele com uma acusação, olha, como que você está dando prioridade às questões do mundo e não está pensando aqui que aqui precisa de um instrumentista para tocar, para poder realizar este culto que vai realmente trazer as pessoas para dentro dessa seita e que vai promover mais destruição. Então a pessoa se sente culpada e ela deixa então de fazer o curso, ela deixa de se desenvolver, Eu escutei um jovem dizendo isso, o quanto ele se sentiu prejudicado, o quanto ele foi afetado, quanto de tempo realmente ele perdeu da vida dele, dedicando a uma seita que depois simplesmente, por coisas pequenas, podem simplesmente expurgá-lo. E ainda por cima, né? Ainda olhar para ele e dizer é um caído, uma pessoa que não entendeu esta grande obra. É uma malequita. Este jovem, ele tinha um talento musical e ele queria ter se desenvolvido nesta área. Não, mas a seita só admitia que ele desenvolvesse o talento musical para a seita. Ele não podia fazer isso profissionalmente como era a ideia dele. E aí o tempo passa, né? O tempo passa. Se ao pensar nessas coisas, você chegar à conclusão de que você participou e ajudou a causar danos às pessoas, você não acha que você deveria também não só pedir perdão a Deus, mas você não deveria então expressar isso publicamente, porque muitas vezes você fez isso publicamente, né? Ou no caso das pessoas que pregaram publicamente, você não acha que você deveria publicamente reconhecer isso? E pedir perdão, às vezes nós não temos mais como pedir perdão individualmente, até porque nós nem sabemos a quantas pessoas nós prejudicamos. Né? Como eu falei, quando você financia, quantas pessoas você prejudicou financiando o sistema. Então, como é que você vai pedir perdão para todas as pessoas? Às vezes não tem. Então, você precisa fazer pelo menos isso publicamente. Porque você ajudou a promover um dano público. E às vezes é necessário, sim, pedir perdão. E como é que você pode ajudar a reparar? Você pode ajudar a reparar se comprometendo com a mensagem contra aquilo que é a mensagem que produz o mal. Não é verdade? Olha só, antes você não convidava, você achava que a seita era tudo de bom, então você convidava as pessoas para irem lá para dentro. Aí agora você enxergou que aquilo é um mal, você conseguiu sair, você não vai então agora fazer o mesmo processo inverso, tentar então alertar aquelas pessoas e tirá-las de um ambiente que é prejudicial, né? Você pode, por exemplo, convidar pessoas para ouvir a mensagem que anula o engano. Você pode conversar com elas, do mesmo jeito que você fez quando você levou, né? Sentar com elas, conversar com elas, mostrar a elas, trazer a mensagem verdadeira para elas, tentar abrir os seus olhos. Né? Você pode gravar um vídeo, você pode postar nas suas redes sociais, você pode confessar então aquilo que você errou, aquilo que você falhou e dizer que você está arrependido e pedir perdão a essas pessoas e tentar reparar isso trazendo o ensino da verdade. É uma forma da gente tentar reparar, é trazer o ensino da verdade, né? Eu anular a mensagem do mal, a mensagem que prende as pessoas na seita, eu posso anular isso com a mensagem da verdade, a mensagem de Jesus que é para libertação. Porque se Jesus nos liberta, nós somos livres. Agora, a seita, ela fala de Jesus, mas ela prende as pessoas e prende as pessoas na seita. Você pode. O mesmo trabalho que você desenvolveu para evangelizar, né? Evangelizar para levar as pessoas. Agora você pode evangelizar essas pessoas para tirar essas pessoas do engano e levar essas pessoas a Cristo, que liberta, que é liberdade, que é uma vida saudável. E que as pessoas sigam a Cristo e que restringam as suas vidas ou nas suas vidas apenas aquilo que realmente Cristo disse que é pecado. Por exemplo, não, o adultério é pecado, não tem qual problema de você dizer, olha, essa não é a vontade de Deus para você. Isso não há nenhum problema, né? Mas agora você dizer que a pessoa só pode se casar se for ali na seita e tem que ser com uma pessoa da seita. Vejam bem. E agora que eu já sei que eu ajudei a promover o mal, será que eu não posso então tentar ajudar a promover o bem? Né? Fiz isso publicamente.
e agora não vou fazer isso também publicamente, eu queria mostrar para vocês, meus irmãos, alguns textos bíblicos, porque você pode pensar assim: bom, mas eu acho que no mundo espiritual basta eu pedir perdão a Deus. Basta eu pedir perdão a Deus e seguir em frente, né? Então, esse exemplo do carro não é um bom exemplo, né? Eu não tenho que voltar agora e pedir perdão a ninguém, eu não tenho que expressar o meu arrependimento, mostrar meu arrependimento com as minhas atitudes, eu acho que não. Vou mostrar para vocês algumas coisas na Bíblia. Essa passagem aqui é de João Batista. Então, João Batista ele estava pregando no deserto da Judéia, e vejam só aqui, ó, no verso 5, deixa eu aumentar, né? Vamos ver se eu consigo aumentar mais. Aqui no verso 5 diz assim: que a ele, a João Batista, vinham gentes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Confessando seus pecados. Vocês acham, então, que essas pessoas elas estavam chegando lá no ouvido de João Batista? João Batista, deixa eu te contar. Não conta pra ninguém, não. Isso aí que é um segredo, João Batista. É um erro que eu cometi, mas isso aqui não pode, ninguém pode saber, né? Isso aqui é um confessionário. Ó, você que é um sacerdote, você tem compromisso. Não me parece, irmãos. Parece que as pessoas, quando diz aqui que elas iam a João Batista confessando os seus pecados, não parece que elas estavam cochichando no ouvido de João Batista, não. Né? Essa confissão, ela parece ser uma confissão pública. Aquela atitude de se apresentar ali já parece ser alguma manifestação pública de arrependimento. E vejam, bom, essa é a impressão que eu tenho, né? Depois que eles confessavam seus pecados, eles eram batizados no Rio Jordão. Em Atos 19, diz assim, uma situação aqui, eu não vou contextualizar não, porque eu quero apenas dar um destaque em uma coisa, né? Vejam só, muitas pessoas, verso 18, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. O que é declarar abertamente suas más obras? Não é confessar publicamente para que todos saibam que você realmente está arrependido e que você, então, está querendo o perdão e que você, então, agora, a partir de agora, as suas atitudes vão ser reparadoras, você não vai mais fazer isso e você também vai agir num sentido contrário. Essa é a impressão que eu tenho, tá bom? Eu sei que pode ser que há pessoas que pensem diferente, mas eu estou passando aqui alguns textos para sua reflexão. Vejam só o que diz aqui nesse texto, né, de Números, que diz o seguinte, verso 6, está aqui, ó, diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. Então, preste atenção, um homem ou uma mulher, eles prejudicaram uma outra pessoa, e isso ofende a Deus, porque a ordem de Deus é o amor ao próximo, é fazer o bem ao próximo. Então, se você faz mal ao próximo, você peca contra o seu próximo, você ofende o próximo e ofende a Deus. É por isso que o perdão é vertical e horizontal. Você pede perdão a Deus, mas você pede perdão à pessoa que você ofendeu. E aqui o texto de Números diz o seguinte, vou repetir. Diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total e acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Vocês percebem que aqui há, além da confissão, a restituição? Que coisa, não é? É por isso que eu tenho insistido nessa questão. Não basta você se arrepender e pedir perdão a Deus. Ora, você precisa confessar para a pessoa, até porque você vai restituí-la. Então, esse perdão ele não me parece ser, olha, eu vou pedir perdão a Deus, esquece para lá, deixa o outro para lá, né? Deixa o outro para lá com o carro batido dele, né? Com o prejuízo dele lá. Não, aqui parece que Deus está dizendo o seguinte, que você tem que realmente conversar com essa pessoa, você tem que reconhecer o seu erro e restituir essa pessoa e restituir ainda mais. Olha só, não é o que disse aqui Zaqueu, quando estava diante de Jesus? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Mas se eu reconheço que eu prejudiquei alguém, que eu extorqui,
que eu causei mal, que eu enganei, eu quero sim, Senhor, restituir. E Jesus aprovou isso. Ó. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Jesus confirmou isso, aprovou isso. É isso mesmo, Zaqueu. Você está certo, é isso mesmo, faça isso mesmo. Restitua, corrija isso. Vejam aqui, irmãos, outro texto que está em 1 João, onde diz o seguinte, aqui, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, esse se confessarmos os nossos pecados, será que é confessar somente a Deus? Talvez você fique com essa impressão, olha, o texto não deixou claro que eu tenho que confessar também aos homens. Diz, ó, se confessarmos os nossos pecados, então Deus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar. Mas vejam bem, um pouquinho antes aqui neste texto aqui, olha, se afirmarmos, verso 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Verso 7, eu estou de trás para frente, né? Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, prestem atenção numa coisa, ele está dizendo o seguinte, eu vou confessar o meu pecado, e eu vou andar na luz e vou ter comunhão uns com os outros. Como é que eu vou ter comunhão com alguém que eu estou devendo? Que eu prejudiquei e não reparei? Então, o andar na luz implica em eu realmente estar em comunhão com o meu, né, com os outros. Ora, e se eu quero estar em comunhão com os outros, eu tenho que, né, saldar a minha dívida, eu tenho que corrigir aquilo que eu realmente causei de mal. E nós corrigimos pedindo perdão e ressarcindo. Então, isso é andar na luz. É assim que Jesus nos perdoa com o seu sacrifício. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, ele é exatamente o que vai promover perdão. Jesus morreu para que nós fôssemos perdoados, a nossa dívida fosse paga. E isso refere-se também à questão em relação aos outros, para andar na luz. E para que você possa, então, ter assim uma visão melhor, vamos ver aqui no próprio livro de João, né, o que diz aqui no capítulo seguinte. Vai dizer o seguinte, vejam bem. Olha só. Lá ele falou, se andarmos na luz, temos comunhão. E aqui ele diz assim, olha, quem afirma, no verso 9 do capítulo 2 de 1 João, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Perceberam? Então, no anterior, quando ele falou, olha, em confessar pecados, ele diz, olha, você tem comunhão, se você está na luz, você tem comunhão com o seu irmão. E aqui no capítulo 2 ele diz, olha, como é que você permanece na luz? Se você afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, então você não pode ter nada, nenhuma pendência com o seu irmão. Então você tem que resolver isso. Então por isso é que ele diz aqui, ó, no verso 10, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então perceberam? O estar na luz, o andar na luz, está relacionado, está aqui no mesmo contexto de confessar. Ora, e eu, para estar na luz, eu preciso estar em comunhão com o meu irmão. Para eu estar na luz, eu não posso odiar o meu irmão. E como eu vou fazer isso se eu não acertar a minha causa com o meu irmão aqui? E isso só se conserta de um jeito. Você errou, você tem que se arrepender, você tem que perdoar e você tem que procurar reparar o dano que você causou. Aí sim você vai estar em comunhão, as coisas, você vai ficar em paz com o seu irmão. Então, me parece, meus irmãos, que a questão do perdão e da confissão, ela não é simplesmente em relação a Deus, mas me parece sim, pelos textos que eu mostrei para vocês, que diz respeito a uma confissão pública, a uma confissão aberta, a uma confissão a Deus, aos homens, a um pedido de perdão a Deus e também aos homens, o estabelecimento da paz por meio do pedido do perdão e, na medida da possibilidade, também a reparação do mal que nós causamos. E eu vou insistir aqui em uma questão que eu acho muito importante. Nós financiamos o mal, nós ajudamos as pessoas a
assim envolverem, assim enredarem em uma seita que é prejudicial à família, prejudicial às pessoas. Então eu ajudei a causar o dano, eu financiei isso. Agora eu entendo que um modo que nós temos de reparar isso é nós investindo o nosso tempo, o nosso esforço também para a transmissão da mensagem contrária. Eu dizer, olha só, eu levei você a isso com a mensagem errada, mas a mensagem certa é aquela que tira você disso. Então eu acho que reparar é isso. Se você sai de uma seita, por exemplo, aí você, então, entrei numa igrejinha lá, qualquer lá, e vou ficar aqui quietinho, deixa, isso não é mais problema meu, olha. E as pessoas que você deixou lá? Não, isso não é problema meu mais. Né? A pessoa tá lá, ó, ficou grudada num poste com o carro dela lá. Entendeu? Ah, isso não é problema mais, não. Deixa que o bombeiro vai vir aí resolver isso aí, deixa eu seguir minha vida. É assim? Pensa, irmãos, você ajudou a causar danos, ajudou, então agora você não tem mais nada com isso, você simplesmente entra numa igrejinha qualquer aí e acha que está tudo certo. E às vezes tem pessoas que vão fazer ainda, vão montar igrejinhas e vão ficar falando do amor de Deus, do perdão, mas nunca vieram a público pedir perdão, nem tentar corrigir o mal que ajudaram a promover, nunca fizeram isso. Seguiram suas vidas, estão aí falando do amor e do perdão, mas a vida delas não mostra arrependimento. É como eu falei, eu dei exemplo da pessoa lá que estava embriagado, provocou um acidente, provocou uma morte, aí depois vai seguir a vida e continua se embriagando e continua levando a sua vida, ele não mostra arrependimento, ele não mostra que ele ficou arrependido do mal que ele causou. É como se aquilo não dissesse respeito a ele. Não, eu fui uma vítima, você foi uma vítima, mas você participou. Hoje você tem consciência disso. Você acha que você, então, não precisa fazer nada. E ainda tem pessoas que chegam ao ponto de criticar quem faz isso. Eu, Roseli, Joaquim, quantas vezes pessoas vêm aqui no canal, nos nossos canais, dizer o seguinte, olha, vocês deviam seguir a vida de vocês. Vocês não deviam mais se incomodar. Deixa isso com Deus. Irmãos, nem a moral social não pensa assim. Será que esses textos que nós mostramos aqui não são suficientes para você refletir sobre isso? Então, isso não é problema nosso. Deixa isso com Deus, né? Deixa a pessoa pregada lá no poste lá. Se ela morrer, paciência. Vai fazer o quê, né? Eu não fiz por mal. Tem pessoas que vêm criticar quem está tentando resgatar, quem está tentando levar a mensagem de libertação, especialmente quando eles ajudaram a levar a mensagem que os prendeu. E tem gente que critica, tem gente que é muito santo, tem gente assim que é santíssimo demais, eles acham que, entendeu? Eles não precisam se preocupar. Preocupar com salvação é só falar do evangelho para o espírita, para o católico, né? Para o testemunha de Jeová. Preocupar-se com salvação é só falar para aquele que não vai para a igreja, que não tem religião. Então isso é se preocupar com salvação. Agora, aquele que ficou preso numa seita, lá agarrado num poste, esse não, isso aí deixa ele se virar com Deus lá, isso é problema dele. Preocupar-se com salvação é preocupar-se com todas as pessoas que se perdem e que estão enredadas. E as mais difíceis que tem ainda de recuperação são aquelas pessoas que estão presas numa seita. Que a mente foi trabalhada de tal forma que elas não conseguem ver um palmo diante do nariz delas. Então esse é um trabalho muito difícil. E aí as pessoas santíssimas que acham que podem, vai lá, abre um canal aí para você dizer, Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Jesus é bom. Ótimo, maravilha. Deve ter 1 milhão ou mais de pessoas fazendo isso. Mas quantas pessoas estão realmente querendo resgatar as pessoas das trevas espessas, das garras do diabo, onde elas ficaram presas por homens, manipulando suas vidas, prejudicando suas famílias e mais disseminando o ódio? Essas pessoas, você não precisa se preocupar com elas. Você acha que elas estão numa igreja evangélica. Hoje você sabe que não estão. Então, será que nós podemos ficar omissos? E o que eu acho pior, irmãos, é um pastor ficar omisso. Um pastor que sai de um negócio desse depois de ter promovido publicamente tanto mal, de ele nem sabe o quanto de pessoas que ele prejudicou exatamente.
Porque além da pregação pública dele, ele levou muitas pessoas para Manaíns e para serviços voluntários, para servir a essas instituições danosas. Então, o que eu acho mais impressionante é ver um pastor que saiu de um ambiente desse, abrir uma igrejinha qualquer, ou se enfiar dentro de uma igreja qualquer e ficar lá quietinho, como se ele não devesse nada a ninguém, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma sobre o mal que essas seitas estão produzindo. Eu fico impressionado. Que Deus nos ajude e que abra os olhos dessas pessoas para que um exército de pessoas se levante para pronunciar a verdade e para trazer a mensagem liberta àqueles que foram encarcerados com a sua ajuda. Que Deus possa iluminar os nossos olhos, os nossos corações e nos transformar em verdadeiros evangelistas, mas aqueles que pregam o evangelho da libertação, que é vida e que é salvação. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.